A paz do Senhor, meus amados irmãos e ouvintes desse canal. Eu tenho postado alguns vídeos simplesinhos aí no meu canal, né? Mas tudo é para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não viso fama, nem nada. Eu só quero apenas compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Aqui se encontra aqui em Mateus, no capítulo de número 16 e o versículo 18, que diz assim: Pois eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, meus irmãos, eu quero intitular essa mensagem aqui nessa tarde, Cuidado com as portas do inferno. A palavra de Deus aqui está falando das portas do inferno. Eu não quero assim pregar sobre o texto todo, porque eu quero falar de portas nessa tarde. Então, se eu for contar todos os conteúdos do texto, o que tem acontecido, narrar todo o texto do que Jesus estava falando aqui para Pedro, então eu vou tomar muito tempo no vídeo. Então, mas eu quero falar um pouco da palavra de Deus, onde o Espírito Santo de Deus, ele me revelou dentro da palavra dele, como todo mundo vê, que isso aqui é uma palavra já revelada, né? Mas eu estava lendo e eu estava meditando quando Jesus disse para Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o Senhor dizendo para Pedro: tu és Pedro, que quer dizer Petrus, que é pedra pequena. Petrus, que é pedra pequena. Desculpa aí. E ele disse assim: tu és Pedro, que era uma pedra pequena. E sobre esta pedra, que era Jesus, ele disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados, nós sabemos que as portas do inferno não é só uma. Não é só uma porta. É várias. E vamos dizer que muitas portas, porque quando Jesus disse aqui as portas, porque são várias. Porque quando nós vemos, irmãos, que tudo que leva à perdição eterna, tudo é fácil. Tudo é muito fácil. É fácil pecar, é fácil desobedecer a Deus, é fácil sair dos caminhos do Senhor. Para sair dos caminhos do Senhor, meus irmãos, é muito rápido para sair dos caminhos do Senhor, porque tem muitas portas, muitas facilidades, tá entendendo? Para as pessoas sair da presença do Senhor. E nesta tarde eu quero intitular essa mensagem dizendo assim: cuidado com as portas do inferno. Cuidado, porque a Bíblia diz que a igreja do Senhor, Jesus dizendo para Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra que era Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus amados irmãos, Jesus estava dizendo que ele era a pedra, que a igreja estava edificada na pedra que era Jesus. Que era Jesus. Que é Jesus, aliás. Só que as portas do inferno estão por aí. De todas as maneiras, Satanás está lutando para tirar o nosso foco, para desviar o nosso pensamento, a nossa mente, desviar nós dos caminhos do Senhor, da pedra que é Jesus Cristo. E nessa tarde eu quero falar de portas, e de uma porta que é Jesus.
Porque a palavra de Deus fala aqui que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós temos que ter muito cuidado para que nós não possamos deixar que o inimigo abra nenhuma dessas portas para nós não ir para o inferno. Porque tem gente que diz que o inferno não existe. Se o inferno não existisse, para que Jesus morrer na cruz do Calvário? Para salvar alguém? Tem gente que diz que o inferno é aqui mesmo. Se o inferno fosse aqui mesmo, então para que o inferno melhor do que bom que nem esse, né? Porque um inferno que tem água gelada, um inferno que tem ar-condicionado, um inferno que quem pode coloca um ar-condicionado, quem não pode coloca um ventilador quando tá calor, quando também quiser fazer qualquer coisa, abre a janela, abre para entrar vento. Tem gente que diz que não existe inferno. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, se Jesus está falando que há muitas portas do inferno, é porque o inferno existe. O que Jesus disse da parábola do rico e do Lázaro do inferno. Meus irmãos, tantas portas que estão se abrindo por aí. Tantos evangelhos que estão pregando por aí um evangelho que não confronta com o pecado, que não fala da cruz de Jesus, do sofrimento de Jesus, evangelhos que só traz prosperidade. Vocês acham que eu sou contra a prosperidade? Eu não sou, não. Porque Deus já tem abençoado minha vida muito, tem me abençoado muito, que eu já passei momentos muito difíceis e Deus me abençoou grandemente. Mas eu tô falando, irmão, é que nada dessas coisas venha tirar o nosso foco de Jesus, pois Ele é a porta. Ele é a única porta que leva para o céu. Porque para o inferno existem muitas portas, mas para o céu só existe uma porta. E essa porta é Jesus. Que a palavra de Deus diz aqui, ó, em João, eu vou ler aqui primeiro em Lucas, capítulo 13, o versículo 14, que é para você ver, o versículo é o 24, que diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, só existe uma porta da salvação. E essa porta da salvação é estreita. Ela é muito estreita mesmo. A Bíblia diz que vai chegar dias que muitos vão querer entrar por essa porta estreita, mas não poderão. É a Bíblia que diz. Que Jesus diz assim que é para nós porfiar por entrar pela porta estreita. Vocês sabem por quê? Que nós tem que porfiar, nós tem que lutar para nós entrar pela porta estreita? É porque se fosse fácil, Jesus teria dito que era fácil, que o caminho era largo, que o caminho era bem espaçoso. Mas esse caminho espaçoso e porta larga é aquela que conduz à perdição. E as portas do inferno são muitas portas. Mas a porta que conduz ao céu é só uma. E essa é Jesus. E só vai se salvar quem entrar por essa porta. Quem deixar o pecado de lado. Quem deixar a idolatria de lado. Quem deixar a fornicação de lado. Quem renunciar às paixões carnais. É quem deixar, irmão, tudo aquilo que não agrada ao Espírito Santo de Deus. É esses que vai entrar no céu de glória.
pela porta que é Jesus. Muitos estão pensando que de qualquer maneira vão entrar lá. Mas não é de qualquer maneira, não. Porque muitos que pensam que vão entrar lá vão ser barrados. Porque anda com um fardo de pecado nas costas. Um fardo de contenda. Um fardo de tanta coisa que não agrada ao Espírito Santo de Deus, que não dá tempo da gente falar muito no vídeo. O fardo da vaidade, o fardo do mundanismo, o fardo da idolatria, da feitiçaria, que tem muita gente que diz que é crente, mas é idólatra. Quando for para entrar na porta, que é Jesus, lá no céu não vai entrar. Vai ser barrado. Porque o fardo vai ser tão grande que não vai deixar a pessoa entrar. E para entrar tem que porfiar. Tem que deixar as coisas que Deus não se agrada de lado. Tem que deixar tudo aquilo que Deus não se agrada. E entrar pela porta estreita. Porta estreita quer dizer entrar forçado. Nem que seja espremido ali, irmãos. Mesmo que seja ali, ó, igual uma cana entrando na engenhoca, que quando entra uma cana na engenhoca, ela entra, irmão, espremida ali, que a engenhoca vai moendo ela e vai deixando ela ali moída, para ela poder entrar na engenhoca. Mas o importante é entrar no céu de glória. O importante é entrar com Jesus, é morar com Jesus. É servir a Jesus. Às vezes somos criticados, somos criticado e considerado como crente antigo, como crente, é do tempo antigo, é do tempo não sei o quê, mas eu quero entrar pela porta estreita, porque eu quero morar com Jesus. E a palavra de Deus diz que é para nós porfiar. Muitos estão entrando no caminho largo, em várias portas que conduzem à perdição, que a Bíblia lá diz, as portas do inferno. Quando a Bíblia fala das portas do inferno, está falando no plural, que são muitas portas, mas quando fala da porta, irmão, não é no plural, é só uma porta, que é Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos porfiar. A igreja precisa porfiar, irmãos, para entrar no céu. Não é de qualquer maneira. Irmãos, muitas vezes é preciso renúncia na nossa vida. Não renunciar aquilo que nos gosta, aquilo que às vezes nos traz prazer. Mas às vezes quando nós percebemos que essas coisas muitas vezes que nos traz prazer, que a gente vê que é o pecado, que o pecado traz prazer, mas não leva ao céu. Vamos deixar de lado e vamos se apegar com Jesus. Vamos entrar pela porta que é Jesus Cristo. A Bíblia ainda fala aqui, eu não procurei muitos textos para ler falando da porta, porque para o vídeo não ficar muito comprido. E a palavra de Deus diz aqui em João, capítulo 10 e o versículo 8. Mas eu quero ler começando do 7, que diz assim: E tornou, pois, Jesus dizer-lhe: Em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. E todos quanto vieram antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, o versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Mas para nós ter essa vida, nós temos que servir a Jesus com sinceridade. Jesus diz dizendo aqui, eu sou a porta. Se alguém entrar, Jesus disse assim, por mim salvar-se-á.
e entrará e sairá e achará pastagem. Aqui a palavra de Deus está falando, Jesus é o bom pastor. Nesse capítulo, nesse primeiro texto da Bíblia, Jesus é o bom pastor. E quando ele fala que ele é o bom pastor, ele diz aqui no versículo 2, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, que é Jesus, né? E a este o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo seu nome, e as suas ovelhas os traz para fora. E quando tira para as suas ovelhas, vai adiante dele, e as ovelhas seguem, porque conhecem a sua voz. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Irmãos, quando você perceber que tem uma voz estranha soprando no teu ouvido, faz isso, faz aquilo. Ah, tu tá muito velha desse jeito. Ah, não, pinta o teu cabelo, passa uma tinta aí no teu cabelo. Quando alguém tu tá ouvindo uma voz no teu ouvido, tu tá muito velho, tu tá parecendo uma velha. Faz isso, faz aquilo. Não dá ouvido, porque é voz do estranho. A Bíblia diz que aquele que entra, que sobe por outra porta, por outra parte, né? Nem porta, é ladrão e salteador. Então, cuidado, porque esse pode ser o ladrão querendo roubar a tua casa espiritual. Porque esse pode ser o ladrão que está subindo por outra parte, né? Nem pela porta, é por outra parte, querendo pular a janela, querendo arrombar a parede. Que ladrão entra assim, ele arromba a parede, ele derruba telhado, ele faz qualquer coisa para entrar numa casa, para roubar o de mais precioso que você tem. Mas as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E quando é a voz de um estranho, ela não ouve. E por que tu tá ouvindo a voz de estranho? Por que tu tá ouvindo a voz da mentira? Se a Eva lá no jardim do Éden tivesse obedecido a Deus, tivesse dado ouvido à voz de Deus, o pecado não tinha prevalecido na vida deles. Mas ela deu mais ouvido à voz da serpente do que à voz de Deus, porque ela não ouviu a voz de Deus. E as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. Elas sabem que coisas que não agradam a Deus, tem coisas que não agradam a Deus. E quando você sabe que tem coisa que não agrada a Deus, você não vai dar ouvido. Porque as portas do inferno estão por aí. E se você der ouvido à voz do estranho, as portas do inferno estão se abrindo para você. Está se abrindo para você, porque as portas do inferno é muita porta que pode se abrir. Então vamos fechar. Vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Vai deixando o Espírito de Deus trabalhar na sua vida. E começa a dizer, Deus, a partir de hoje eu já fiz tanta coisa errada, mas a partir de hoje eu quero entrar pela porta estreita, que é Jesus. Uma coisa eu quero te dizer, que Jesus está voltando. Ele está às portas para vir buscar a sua igreja. E aquele que não tiver preparado não vai entrar no céu de glória. Porque para entrar para o céu de glória tem que passar por Jesus. Ninguém vai passar por cima dele. Ninguém vai empurrar ele, ninguém vai tirar ele. Ninguém, porque a porta é ele é a porta. E as ovelhas conhecem a sua voz e conhecem a voz do seu pastor. Jesus é o nosso pastor, dá ouvido a ele, dá ouvido à voz dele, dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus que falou teu coração. Não dá ouvido ao mercenário, mas dá ouvido à palavra de Deus. Por que tu não lê a palavra de Deus? Por que tu fica dando ouvido a Satanás? Por que tu fica aí dando ouvido aos conselhos malignos? Para com isso. Deus tocou no meu coração para mim gravar esse vídeo. E eu estou gravando nessa tarde. E eu te peço, em nome de Jesus, dá ouvido
A voz de Deus não dá ouvido às vozes do inimigo que quer atrapalhar a tua caminhada em rumo ao céu. Não dá ouvidas às mensagens satânicas, mas dá ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. E eu agradeço a Deus nessa tarde por essa grande oportunidade que Deus está me dando. Em nome de Jesus, que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.